E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tá me vendo aí na lousa? Então, escolhi 4 características minhas que estão sendo destacadas, tudo bem? A gente vai começar a partir de agora a segunda lei de Mendel. E sabe qual é a ideia? É que a gente estava estudando uma por vez, lembra? Agora a gente vai começar a estudar de 2 em 2. Só que antes disso, solta a vinheta. Estude! E aí, beleza? Preparado para a nossa primeira aula de genética em relação à segunda lei? Legal, hein? Olha só, você viu que bacana? Você me viu em miniatura? Você viu cada parte do meu corpo? Pois é, destaquei a orelha, destaquei a cor da pele, né? Destaquei o formato do nariz, destaquei a cor dos meus olhos. Bem, o que eu quero chamar a sua atenção? Lá na primeira lei de Mendel, quando nós fizemos o estudo genético que resultou na primeira lei, observou os trabalhos de Mendel, a gente fez um estudo de cada característica de maneira independente. Então, por exemplo, quando Mendel estudou as ervilhas, ele estudou somente a transmissão da cor da ervilha, depois só do formato da semente, depois só da altura do pé, do formato da flor e assim sucessivamente. Então, a partir de agora, entra uma novidade. Qual? A segunda lei. A segunda lei ela vai passar a estudar o quê? Características de um mesmo indivíduo, só que aos pares, ou seja, de 2 em 2. Aí você vai perguntar, mas por que essa finalidade, Davis? Bem, porque justamente Mendel queria saber se uma característica tinha interferência sobre a outra, ou se eram 2 padrões independentes apenas sendo estudados juntos. Gostou? Legal? Então vamos lá. Então observe só. Segunda lei de Mendel, estudando 2 características simultaneamente. Então, Mendel passou a observar a transmissão de 2 características das ervilhas de maneira simultânea. Então, ele passou a observar o seguinte: eu vou agora observar a cor e a textura da semente. Então, com relação à cor, ela podia ser verde ou amarela. Com relação à textura, ela podia ser lisa ou rugosa. Então, ele passou a observar 2 coisas ao mesmo tempo e, daquele jeitinho que a gente aprendeu na primeira lei, foi anotando todos os resultados. Tranquilo? Muito bem. Vamos recapitular de uma coisa legal? Lá na primeira lei, você lembra que a gente tinha 3 passos. Primeiro, ele começava com a geração parental, onde nós tínhamos indivíduos que eram puros para aquelas características. Amarelo, puro, verde, puro. Ou lisa, pura, rugosa, pura. Cruzava e o que aparecia? Apareciam indivíduos híbridos, não é assim? O que eram indivíduos híbridos? Indivíduos heterozigotos, que ele deixava fazer o processo de autofecundação, de autopolinização e observava o terceiro passo, que era a geração F2. Então, geração parental, indivíduos puros, indivíduos homozigotos. Cruzava, formação de uma geração F1, primeira filiação, indivíduos heterozigotos, expressando o fenótipo dominante, a característica dominante. Quando deixava fazer a autofecundação, aparecia a F2. E a F2 tinha aquela proporção de 3 para 1. Muito bem. Quando Mendel resolveu fazer a mesma coisa para 2 características, o que foi que ele observou? Ele observou que o seu resultado final lá na F2, que para uma característica era 3 para 1, analisando 2 características ao mesmo tempo, ele encontrou aquela que passou a ser chamada de proporção 9 para 3 para 3 para 1, ou a proporção da segunda lei de Mendel. Tudo bem? Olha só, a proporção fenotípica é encontrada no cruzamento entre 2 híbridos. Opa! Quando eu cruzava 2 híbridos, azão, azinho, azão, azinho, por exemplo, o que eu encontrava? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. 3 dominantes para 1 recessivo. Tranquilo? Ótimo, Davis. E agora, quando eu faço isso para 2 híbridos, a minha proporção que aparece é 9 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1. Mas, Davis, qual a justificativa disso? A explicação está na meiose. Olha que coisa linda. Vamos considerar que eu tenho 2 características sendo observadas. Uma que eu estou representando por 2 alelos, azão e azinho. A outra que eu estou representando por outros 2 alelos, Bzão e Bzinho. Híbrido, híbrido, dihíbrido. Híbrido, híbrido, dihíbrido. Quando eu observo os gametas que esses caras formam, olha só, azão, 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 Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. A mesma coisa do outro lado.
Quando eu for fazer os meus cruzamentos, olha o que acontece. Esse com cada um dos 4. 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 Ou seja, eu cruzo 4 gametas com 4 gametas. Quantas possibilidades eu tenho? 16. 9 mais 3, mais 3, mais 1, que dá 16 resultados. E qual a proporção entre eles? 9 para 3 para 3 para 1. Nossa, David, sabe o que eu estou percebendo? Que você está falando um monte de coisa legal, mas está faltando um monte de passo, né? Pois é, fiz isso de propósito, sabe para quê? Para te convidar a assistir as outras aulas de segunda lei. Na verdade, eu quero te convidar para assistir todas as aulas de biologia do Estude. Na verdade, eu quero te convidar para você conhecer o Estude. Tá preparado? Vamos lá? Vamos juntos? Continua mantendo o foco em casa, estuda bastante. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau. Estude.